Fala, meu querido aluno! Pessoal, seja muito bem-vindo a mais uma dica de matemática, beleza? E, pessoal, eu quero comentar com vocês a respeito de exponencial, tranquilo? Lembrando, turma, já segue a gente lá no Instagram, @monster.concursos, segue lá no Instagram também, @professor Ian Ribeiro, beleza? Já separa um papel, já separa uma caneta, porque tem muita coisa, turma, para a gente anotar, para a gente revisar a respeito desse conteúdo. Tranquilo? Então, vamos lá. Olha só. Turma, primeiro passo é você saber identificar quando que você tem uma equação exponencial, tá? Isso aqui é de extrema importância. Por exemplo, ó, se eu coloco isso daqui para você e eu te pergunto, isso é uma equação exponencial? Automaticamente você vai falar que não, porque o formato que está sendo apresentado aqui, ele é um formato do tipo ax mais b igual a zero. E esse formato de ax mais b igual a zero é o formato de uma equação do primeiro grau. Tranquilo? Equação do primeiro grau. Então, não é um formato de um exponencial. Aí eu vou colocar um outro exemplo para você. Vamos supor que você encontre isso daqui, ó, 2x ao quadrado mais 3x menos 1 igual a zero. Turminha, isso daqui é uma equação exponencial? Não. E por que que não é exponencial? Porque ela está nesse formato aqui, ó. Ax ao quadrado mais bx mais c igual a zero. E aí, automaticamente, você lembra que a maneira como você resolveria isso daqui é b ao quadrado menos 4ac, é o valor de delta. Esse valor ele vai ser substituído aqui, ó, menos b mais ou menos raiz de delta dividido por 2a. É claro que a primeira solução você pega na parte da soma e a segunda solução você pega na parte da subtração. E aí você vai me perguntar assim, mas Ian, como que eu enxergo uma equação exponencial? Turma, na equação exponencial, você tem essa condição aqui, ó. A variável está no expoente. Se ela está no expoente, é porque automaticamente você está trabalhando em cima disso daqui, ó. Em cima de uma potência. Beleza? Você tem essa condição para ser aplicada. Turminha, a maneira como você vai resolver a equação exponencial, ela vai partir de uma ideia principal, tá? A primeira forma de você resolver é essa daqui, ó. Você vai igualar as bases. Essa é a primeira dica matadora que eu estou passando para você, tá? E quando eu falo que a variável está no expoente, é porque você vai encontrar algo desse tipo. A elevado a x, tranquilo? E aqui você tem a sua base e aqui você tem o seu expoente. Show de bola? Vamos perceber o seguinte, ó. A gente vai igualar as bases. Eu vou te dar uma dica. Se você tem dificuldade nesse conteúdo, o meu conselho é estude
potenciação. Beleza? Estude potenciação. Potenciação, turma, é a base para você resolver as questões de exponencial. Por exemplo, a gente vai pensar aqui agora já em resoluções, tá? Vamos começar de um exemplo mais simples. Olha só. 2x igual a 32. 2x igual a 32. Beleza? Quando você já tem esse formato, turma, que você tem já separado aquilo que tem variável de um lado, aquilo que não tem do outro, a tentativa e, de fato, a resolução vai partir daqui, vai partir de igualar as bases. Só que você percebe que o 2 ele já está na sua forma máxima fatorada. Só que, turma, o 32, não. O 32 é o que eu preciso fatorar. Então, eu venho aqui, ó, e realizo a minha fatoração. Beleza? Aqui eu vou fatorar. Vamos relembrar. A fatoração é a reescrita do número em função de números primos envolvendo multiplicação. Mas para chegar nisso, eu vou pegar o 32 e eu vou dividir por 2. Vai dar 16. Por 2, 8. Por 2, 4. Por 2, 2. Por 2, 1. Quando você multiplica tudo isso daqui, 32 é a mesma coisa que 2 elevado a 5, tá? Eu pego o 32 aqui e eu substituo por 2 à quinta, que foi o que eu encontrei, beleza? Então, ó, 2 elevado a x é igual a 2 elevado a 5. Qual é a condição aplicada aqui, ó? Bases iguais implicam em expoentes iguais, beleza? Então, uma vez que eu igualo as bases, digamos que você pode cortar, tá? E esse valor de x, ele é igual a 5. Então, a solução do meu problema, S é igual a 5, e eu fecho. Vamos começar a aumentar um pouco o nível de dificuldade. Tranquilo? Porque aqui até então, só de você olhar, você já consegue fazer, tá? Turma, por que eu falo que você revisar as propriedades de potência é extremamente necessário nessa situação? Pelo seguinte. Olha isso daqui. 1/6 elevado a x igual a 36. Turma, dá para fatorar 1/6? Não, porque já está na máxima fatoração, só que o 36 dá. Porque quando você entende que o 36 é a mesma coisa que 6 ao quadrado, você consegue colocar na mesma base. Então, eu posso chegar aqui, ó, por 2 dá 18. Eu vou chegar aqui por 3, opa, por 2 de novo, dá 9. Depois, por 3 dá 3, 3 dá 1. Você pode colocar como 2 ao quadrado vezes 3 ao quadrado. Só que como o meu objetivo é a mesma base, turma, entende que eu posso multiplicar 2 vezes 3 e elevar, e, na verdade, é o próprio 6 ao quadrado. Isso aqui é uma propriedade de potência, beleza? Então, olha só, eu venho aqui no 36 e eu coloco 6 ao quadrado. Olha como é que está tomando forma o meu problema. 1/6 elevado a x é igual
a 6 ao quadrado. Turminha, como que você faz para inverter uma fração e mudar o expoente, o que é positivo, para negativo? É simples. Eu posso, ao invés de colocar um sexto, colocar 6 sobre 1. Só que a consequência de colocar 6 sobre 1 é o expoente ficar negativo. Então, você inverte a fração e o expoente vai negativo. Isso tem que ser igual a 6 ao quadrado. Só que a gente sabe que quando o número está dividido por 1, é ele mesmo. Então, essa fração aqui é a mesma coisa que 6 elevado a menos x igual a 6 ao quadrado. O que aconteceu? Bases iguais. Se as minhas bases são iguais, significa falar que o expoente ele é igual. E aí você recai em uma situação de uma equação do primeiro grau. Então, menos x é igual a 2. Você aprendeu que a variável não pode ser negativa. Então, você multiplica ambos os lados por menos 1. Então, x é igual a menos 2. Pronto. Solução do problema, x igual a menos 2. Vamos para mais um exemplo, turma, que agora é praticar, tá? Olha esse exemplo. 4 elevado a x menos 2 igual 16 elevado a x mais 1. Está em base igual? Não. Aí você pode pensar assim, Ian, eu posso colocar tudo na base 2. Pode, não tem problema, tá? Só que você pode perceber que o 16 é 4 ao quadrado. Então, eu não preciso fatorar o 4. Eu posso deixar ele do jeito que ele está e colocar apenas o 16 na nossa base 4. Lembra que 4 ao quadrado não é igual a 16? É. Só que tem um detalhe. A gente vai fazer essa substituição e a gente vai entender um processo de uma propriedade. 4 elevado a x menos 2 igual. No lugar de 16, eu vou colocar 4 ao quadrado. Só que eu preciso colocar o parênteses porque eu estou substituindo um número por uma potência. Então, no lugar do 16 é 4 ao quadrado. Isso tudo vai estar elevado a x mais 1. Turminha, aqui existe uma propriedade. Ó, nós vamos aplicar uma propriedade. Qual propriedade? Essa daqui, ó. A elevado a x elevado a y. Turma, eu conservo a minha base e eu multiplico os meus expoentes. Então, isso aqui vai ocorrer, ó. Multiplicou. Beleza? É a mesma coisa aqui. Só que entenda, não é apenas o 2 multiplicado pelo x. Você vai multiplicar todo mundo, porque é uma multiplicação por uma estrutura, por um conjunto de elementos. Então, fica assim, ó, 4 elevado a x menos 2 igual 4 elevado a 2x mais 2. Ponto. O que você tem aqui? Bases iguais. Automaticamente, os seus expoentes serão iguais. Então, você corta uma base pela outra. Ficou quem?
x menos 2 igual 2x mais 2. Olha a rinite. 2x mais 2. Turma, a gente vai resolver essa equação aqui agora. O que a gente sempre coloca em mente? O que não é regra, mas facilita, tá? Aquilo que tem letra de um lado e aquilo que tem número do outro. Simplesmente eu vou fazer assim, ó. Eu vou levar esse menos 2 para lá e ele vai positivo. Vamos fazer passo a passo para você entender. Mais 2. Apareceu um mais 2 aqui agora. Certo? Esse 2x eu vou jogar para cá. Talvez você poderia me perguntar assim, mas Ian, eu poderia pegar o mais 2 e jogar para lá e o x jogar para cá? Pode também, tá? Não tem problema não. E ele vai negativo. Quando ele vai negativo, acontece isso aqui, turma. Ó, x menos 2x igual a 4. Eu faço essa junção aqui. Isso aqui, turma, dá menos x igual a 4. Mas o que a gente aprendeu? Que não pode ter variável negativa, multiplico por menos 1. Automaticamente, o x é igual a menos 4. Beleza? X igual a menos 4. Essa é a nossa solução. Detalhe, turma, pode acontecer de você encontrar isso daqui, ó. Não espante, tá? Você pegar, por exemplo, um 3 elevado a x ao quadrado menos 4 igual a 27 menos x. Se você perceber, o 3 está na forma máxima fatorada, mas o 27 não. Então, o que eu vou fazer aqui, ó? Eu vou jogar o meu 27 na base 3. Então, o restante vai ficar assim, ó, 3 elevado a x ao quadrado menos 4 igual 27, turma, quando você fatora, ó, é isso aqui. 3 dá 9, por 3 dá 3, por 3 dá 1. Quando você multiplica, dá 3 ao cubo. Então, no lugar de 27, eu coloco 3 ao cubo. Só que eu sei que essa estrutura ela vai estar elevada a menos x. Olha a propriedade aparecendo de novo. Eu faço o que aqui? Ó? Eu multiplico. O restante eu vou repetir. Então, 3 elevado a x ao quadrado menos 4 igual a 3 elevado a menos 3x. Turminha, bases iguais, expoentes iguais. Quando você iguala o expoente, você vai ter isso aqui, ó. Vou colocar aqui na frente, aí a gente continua. X ao quadrado menos 4 é igual a menos 3x. Só que onde que você precisa ter a sensibilidade matemática para enxergar que é uma equação do segundo grau? É você passar isso aqui para cá. Turma, quando você passa para cá, o que era negativo se torna positivo. Então, ó, x ao quadrado mais 3x menos 4 tem que ser igual a 0. Turminha, isso daqui é a mesma coisa que ax ao quadrado
mais bx mais c igual a 0. Beleza? Eu sempre comento que o interessante, antes de resolver a equação do segundo grau, é enxergar quem é A, quem é B e quem é C. Nessa estrutura aqui, o meu A é 1, o meu B é 3, o meu C é menos 4. Tendo os valores de A, B e C, a gente vai agora resolver quem? Delta, que é um B ao quadrado, menos 4 vezes A vezes C. E aí eu substituo os valores, tá? Eu sei que o B é 3, então vai ficar 3 ao quadrado, menos. O 4 é da equação. Quem é o A é 1, quem é o C, menos 4. Delta igual 9. Turminha, isso daqui vai ter um jogo de sinal, tá? Porque primeiro a gente prioriza a multiplicação. Então, 4 vezes 4 é 16. Então, eu venho aqui, ó, e somo 16. 9 mais 16, 25. Ponto. Acabou aqui? Não, porque eu preciso encontrar as soluções aqui, ó. X igual menos B mais ou menos raiz de delta dividido por 2A. Tranquilo? No lugar de cada número, no lugar de cada letra, eu vou colocar o respectivo número. Então, vai ficar assim, ó, x igual. Quem é B? 3. Então, vai ficar menos 3. Mais ou menos. Quem é a raiz de delta? Aí, você vai pegar esse 25 aqui e tirar a raiz. 5. Dividido por 2A. Mas eu sei que o A vale 1. Então, não vai mudar. Turminha, eu percorro o caminho da soma e o caminho da subtração. Quem é x1? É isso aqui, ó. Menos 3 mais 5, 2. Dividido por 2, 1. Eu venho aqui, ó, e percorro o caminho da subtração. Menos 3 menos 5, menos 8. Dividido por 2, menos 4. Ponto. A gente transformou a solução dessa equação exponencial nesses valores aqui, ó, obtidos através de delta e Bhaskara. E, turminha, na alternativa, iria aparecer isso aqui, ó. Beleza? E aí você marcaria o conjunto solução. Isso aqui a gente chama de conjunto solução. Beleza? Vamos responder agora, turma, um outro exemplo. Aqui agora a gente tem uma percepção um pouquinho diferente, tá? Nada de outro mundo. Vai ficar assim, ó, 2 elevado a x mais 2 menos 2x igual a 96. Beleza? Igual a 96. Existe, opa, ó, o foco voltou, tá? Turma, existe uma propriedade dentro de potência que é essa daqui, ó. Quando você multiplica bases iguais, você conserva a base e soma o expoente. Só que tem um detalhe. O aluno, ele aprende como se fosse apenas aqui. Não é. Turma, o caminho de volta também é válido. Em qual aspecto? Tá vendo que você tem uma soma aqui? É porque essa soma, ela veio de uma multiplicação de mesma base. Então, eu pego essa soma e desmembro nisso daqui, ó.
96. Porque eu sei que se eu conservar a base e somar, eu volto para o que estava em cima. Então, não muda. Turma, olha que interessante agora, ó. Tá vendo que você tem termos iguais, ó. Eu vou até marcar aqui com um quadradinho. Tá vendo que você tem termos iguais? Existe um processo na matemática de simplificação que é chamado fator comum. Ponto. Turma, o fator comum é colocar em evidência aquilo que é comum aos termos. Como assim? Tá vendo que ele faz parte das duas parcelas da subtração? Então eu venho aqui, ó, e coloco ele em evidência. Ponto. Eu vou multiplicar por uma estrutura. Que estrutura é essa? Olha só. Eu vou pegar todo mundo que está aqui, no caso, todo mundo da esquerda, né? E eu vou dividir por aquilo que é comum. Por exemplo, isso aqui dividido por isso aqui. Percebe que só sobra esse 2 ao quadrado? O processo de colocar em evidência, turma, pelo fator comum, é você reescrever o que é uma soma ou uma subtração em função de uma multiplicação. Mas, na verdade, é uma reescrita, só que vai facilitar um processo. Então, vamos lá. Só sobrou isso aqui. Menos, porque o menos faz parte daqui, ó. Isso daqui, dividido pelo fator comum, não é 1 dividido por ele mesmo? 1. Igual a 96. Por que eu estou fazendo isso? Vamos lá, tá? Eu sei que essa parte é um pouco confusa, porque às vezes a gente puxa algo que é fator comum, e isso é uma matemática básica, tá? Mas é algo que se repete. Então, vamos lá. Eu coloquei esse parênteses aqui, ó. Só que eu sei que isso é 4 menos 1, 3. Olha como é que está ficando, turma. 2 elevado a x. Isso dentro do parênteses deu 3, porque isso dá 4. 4 menos 1, 3. Igual a 96. O que você vai fazer agora? Eu não vou nem abaixar para a gente ficar na mesma tela, tá? Para você ver de onde que veio isso daqui. Então, ó. Esse 3, ele não está multiplicando? Tá. Então, ele vai passar para o outro lado dividindo. Ponto. 2 elevado a x igual 96 dividido por 3. 2 elevado a x igual a 32. Só que a gente sabe que 32 é 2 à quinta. Então, vai ficar assim, ó, 2 elevado a x igual 2 elevado a 5. Tá vendo que você tem bases iguais? Então, automaticamente, você recai na mesma situação anterior. Porque o expoente ele se torna igual. Então, o x se torna igual a 5. A sacada, turma, para você fazer essa parte do fator comum é o seguinte. Em toda situação que a gente utilizou aqui, ó, o que a gente tinha? Um termo de um lado e um termo do outro, correto? Nessa situação aqui, nós tínhamos 2 termos de um lado e um termo do outro. Então, quando você tem mais de um termo em um dos membros, é porque já é um indício de utilizar o fator comum. Aí você precisa enxergar as propriedades. Pode acontecer de você ter uma subtração no seu expoente, mas você lembra que a subtração ela vem de uma divisão de mesma base. Então, se você encontrar um x menos 2, é porque ali era 2 elevado a x dividido por 2 ao quadrado.
É uma divisão de mesma base, tá? Entenda que o processo de ida aqui é a mesma coisa do processo de volta. Se você tem uma subtração, você tem uma divisão. Se você tem uma divisão, você tem uma subtração, desde que envolva a mesma base. Tranquilo? E a resolução ela é a mesma. Show de bola, turma? Espero que você tenha anotado, tá? A minha dica fundamental para essa resolução aqui, de verdade, aprenda potenciação, porque a parte de equação exponencial, ela não é grande. Ela é colocar uma base igual, mas para colocar em base igual, é colocar através de uma fatoração, que a gente vê lá em potência, tá? O processo de fator comum aplica a propriedade de potência também. Então, tudo gira em torno de potência. Eu bato nessa tecla porque é algo que vai acontecer, tá bom? Revise as propriedades de potência, volte nessas duas técnicas. A primeira já é igualar a base, a segunda é fator comum que você tem através de resolução. Show de bola? Tá aí para você revisar. Caiu, por exemplo, uma questão para você resolver partindo disso daqui. Prova PM de Minas 2023, praça soldado especialista, tá? A parte de saúde. Tá no edital, por exemplo, da Polícia Penal do Espírito Santo, porque cai a parte de log e cai a parte de exponencial. Então fica de olho nisso daí. Beleza? Espero que tenha entendido, espero que tenha gostado. Fiquem com Deus. Lembrando, aqui é Monster, tudo nosso, nada deles. Fui!